raios lúcidos brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte papi do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flora, mas no futuro e glória do passado, consegues a justiça clama forte, verás que o brilho teu não pode mudar. Nem tem ninguém te adora, própria morte, terra morada. Entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Como dizia, eu acho que é o Vicente, né? Parlare, sim. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o secretário DOC, deputado Ismael, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados e deputadas. Ata da 32ª ordinária Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 16 de junho de 2020. Presidência, deputado Mauro Nadal. Secretarias, deputado Laércio Schuster e Ismael dos Santos Adolfo. Às 15 horas do dia 16 do mês de junho do ano 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição, durante o expediente, nesse horário destinado aos partidos políticos ocuparam a tribuna os senhores deputados Altair Silva, Bloco PP, PSB, Republicanos, Valtair Kobaquini, PMDB, Valdir Kobaquini, Valdir Kobaquini, PMDB, Padre Pedro Baldiceira e Fabiano da Luz, PT, Ismael dos Santos, Milton Obos e Paulinha, Bloco Social Democrático, Maurício Drag, PL e Ana Carolina Campagnolo, PSL. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 381 a 383, 385 e 386/2020 e as moções número 265 a 270/2020. Igualmente, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 660 a 671/2020 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1074 a 1081 e 1084 a 1110/2020. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Padre Pedro Baldiceira, Márcio Machado e Ivan Nates. Nada mais havendo, senhor presidente, antes de encerrar a sessão,
convocou outra ordinária para o dia seguinte, às 15 horas. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Ismael. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Na forma do regimento, a ata é considerada aprovada. Horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário é do Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Tem a palavra o deputado Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez eu queria reforçar a preocupação nossa na distribuição desses recursos da lei que foi aprovada recentemente no Congresso Nacional e que prevê a distribuição de 2 bilhões de reais para os hospitais filantrópicos e santas casas espalhados no Brasil. Então, essa lei veio numa excelente hora, né, no meio dessa pandemia e no momento em que os hospitais procuram manter suas atividades, manter as portas abertas, em que pese as restrições que foram impostas pelo COIS aqui em Santa Catarina, com redução de cirurgias eletivas por um bom tempo, até sua abertura gradual agora liberada recentemente. Muitas equipes cirúrgicas e profissionais de saúde sofreram muito com a redução de seus ganhos e também os hospitais, com a redução muito intensa de suas receitas. Os recursos que deveriam vir do governo federal, num total de 136 milhões para Santa Catarina, conforme a portaria, o Estado recebeu até agora perto de 54 milhões. Haverá um contingenciamento por parte do governo federal devido, é lógico, à crise que estamos passando. O total previsto até agora para chegar em nosso Estado gira em torno de 110 milhões de reais. Convenhamos, não é pouco para o momento. Mas os entraves burocráticos estão atrasando o repasse e, como mesmo nos disse o secretário de Saúde minutos atrás, o colega André Mota, abre aspas, eu gostaria já de ter repassado esse total aos 89 hospitais programados na portaria ministerial, mas até ontem apenas um deles já havia enviado a documentação prevista para a celebração dos convênios já de uma forma simplificada. Há casos em que apenas são necessários 2 documentos, mas até agora os hospitais não o fizeram. E sem eles fica impossível o repasse. Isso gera uma ansiedade e fica lançada uma suspeita perante a população de ineficiência ou de dificuldade imposta pelo governo, que não é a realidade. Para se ter uma ideia, alguns estados já estão se incomodando com a prestação de contas do repasse desses recursos por os secretários de saúde daqueles estados não terem se preocupado com a formalização, com a documentação desses repasses. Então, conforme o caso, conforme a complexidade do repasse, ou seja, para que está destinado, vai demorar mais. São mais documentos que são necessários, conforme a portaria interna aqui da Secretaria de Estado da Saúde. Foi montado, nesse sentido, uma frente de trabalho no setor de convênios da SES para agilizar os repasses. E vejam bem, as gerências regionais de saúde estão também escaladas para checarem a documentação, fazerem o checklist lá e repassarem de imediato a SES para a confecção do devido processo legal. Tem situações em que o governo federal vende a impressão de que tudo é desburocratizado, que tem que pagar em 5 dias no máximo e tal, mas, na realidade, no setor público, se a pessoa e se o ordenador de despesa não se preocupa com a formalização, ele acaba pagando mais cedo ou mais tarde. E todos nós sabemos como é isso. Como ressaltei, há informações de que em alguns estados, por não estarem sendo formalizados essas documentações, já estão tendo problemas com os tribunais de contas. Esperamos que esse esforço da Secretaria de Saúde seja intenso e rápido, no sentido de agilizar esses repasses e também dos dirigentes dos hospitais que formam a espinha dorsal de atendimento hospitalar
mais homogênea do país. É mais bem distribuído no país inteiro o sistema de hospitais filantrópicos. E aqui eu quero parabenizar todos os dirigentes hospitalares, em especial o das entidades. Agradecemos mais uma vez a sensibilidade desses hospitais e santas casas ligadas ao SUS. Por parte, vamos agradecer agora a quem idealizou a lei, no caso, o amigo, ex-ministro, atual senador José Serra, que na época, em 2002, já havia feito um programa de reestruturação financeira. Naquela época, de 2001 a 2002, nós conseguimos celebrar convênios de Santa Catarina de 25 milhões. À época era muito dinheiro. Se tem uma ideia, o Hospital Santa Isabel de Blumenau, um dos maiores hospitais, corria o risco sério de fechar as portas. E com aquele aporte de recursos também para dinheiro de caixa, foi possível que esse hospital ele desse uma virada e hoje em dia é uma das grandes e melhores, mais bem estruturadas casas hospitalares aqui de Santa Catarina. Mas, por outro lado, senhoras e senhores deputados, tivemos a notícia feliz de que foram pagos mais convênios em relação às emendas impositivas de saúde para várias cidades. São recursos também que são muito bem-vindos nesse momento, que reforçam a rede SUS, que nós tanto estamos lutando no Estado. Agradecemos ao governo de Santa Catarina por mais esse esforço, que nos valoriza também como entes políticos. Hoje foi falado na Comissão de Finanças, por parte do nosso grande amigo, grande deputado Marcos Vieira, que preside a comissão, da desburocratização desses processos aí. Não se aguenta mais, o repasse tem que ser na ponta direto, para que não haja perda de tempo e perda dos processos, que uma hora o ente que vai receber está ok com a CND. Depois de algum tempo, devido a algum impedimento legal, de burocracia, ele tem que refazer todo esse processo e muitas vezes os prazos são perdidos. Amanhã teremos uma visita importante a Jaraguá do Sul, numa forma de prestígio e até de reconhecimento pelo trabalho do governador, de alguns secretários de Estado, a empresa VEG, que todos nós sabemos que deu o respiro para essa situação aí da compra dos respiradores, que provocou até a criação de uma CPI aqui e até em vários outros pontos do Brasil, coisa que lamentamos, mas que estão tendo o devido processo legal em andamento. Para se ter uma ideia, a VEG tem já comprometido com mais 950 respiradores para o Ministério da Saúde e para Santa Catarina, 500. Então, essa visita do governador do Estado, na realidade, é muito mais de reconhecimento, de abraço, de formalização, pela participação daquela importante indústria que nos orgulha, é uma multinacional brasileira instalada em vários pontos do mundo. A outra empresa de Jaraguá, para tocar nesse assunto, a Lystrum, tem toda a sua produção de respiradores, para se ter uma ideia, comprometida também com o Ministério da Saúde e até o dia 31 de julho. Toda a produção de respiradores está, vamos dizer assim, arrestada, no bom sentido, para o Ministério, devido, é lógico, à premência que os estados estão necessitando, que os hospitais estão necessitando. Então, sem querer jogar confete para a cidade, Jaraguá é que está dando um respiro em boa parte do Brasil. A gente fica muito orgulhoso disso e tomara que as coisas corram bem e que esses respiradores cheguem no menor tempo possível para suprir as necessidades onde elas são necessárias. Para falar de saúde também, senhoras e senhores deputados, todo cuidado é pouco a partir desse momento em que o transporte coletivo está sendo liberado. Para nós, como entes públicos, como referências, como autoridades, juntamente com as secretarias municipais de saúde e todos os profissionais de saúde, nós temos o dever e a obrigação de incentivar agora cada vez mais a prevenção. Tem muita gente fazendo festa, tem muita gente levando na brincadeira uma situação
E agora o que a gente espera é o aumento da contaminação com o transporte das pessoas de um lugar para o outro. Então, manter distância, o uso de máscaras e também o distanciamento social, além de higienização de mãos frequente nos locais onde que se frequenta as pessoas, principalmente no transporte coletivo. Sem a participação das pessoas agora, a coisa fica difícil, né? Não dá para imputar toda a culpa, toda a responsabilidade apenas nos secretários de saúde, é de toda a população. Por isso nós conclamamos, eu falo em nome da Assembleia Legislativa, em nome de todos os deputados, de Vossa Excelência, presidente, para que todos passem a mão na consciência e ajudem, usem máscara, usem todos os mecanismos de prevenção que são possíveis para a gente evitar o aumento dessa pandemia. Muito obrigado. Pela ordem, Vossa Excelência me concede, deputado Vicente, uma parte? A palavra pela ordem, deputada Paulinha. Meu querido amigo Vicente, eu quero aqui também corroborar essa discussão que tem sido acompanhada com muita responsabilidade pela Comissão de Saúde no que concerne ao repasse para os hospitais filantrópicos dos recursos que são provenientes da União. Eu também tenho conversado bastante com o secretário André. Há um esforço redobrado da equipe técnica que já simplificou ao máximo o que a legislação nos permite para a liquidação desses valores, mas aí nós temos também recursos de março, de abril, que precisam chegar nos hospitais. Não há dúvida alguma que merece ser enaltecido o esforço da equipe técnica da Secretaria da Saúde, o empenho dos hospitais, mas eu penso que a gente tem que ter diplomas legais que facilitem essa relação. Nós temos que ter uma autorização legal efetiva que permita que esse recurso seja repassado fundo a fundo, desobrigando até mesmo os documentos que já estão postos aí na condição de conveniamento, não só para a questão da pandemia, mas para o futuro. Num processo regular, são mais de 70 documentos que se exige para a formatação de uma contratualização por meio convenial. E a gente pode simplificar esses processos. A gente até propôs um projeto de lei aqui, que precisa ser discutida a questão da competência, evidentemente, mas se porventura nós formos fazer alguma alteração legal agora para discutir a condição de pagamento fundo a fundo das emendas de 2019, já que nós sabemos que não teremos tempo para avançar na questão de convênios, deputado Vicente, eu acho que é importante que a gente não se olvide dos hospitais filantrópicos, que eles sejam também encarrilhados nesse diploma legal que se pretende oferecer e que esses recursos de Brasília que estão chegando para o enfrentamento da Covid tenham também uma simplificação nos seus processos aqui, resguardando também, obviamente assim, a condição do gestor que oferta esses pagamentos, né? Então, eu quero fazer aqui esse destaque, deixando também aí o meu abraço para os deputados que compõem a Comissão de Saúde. Eu não participo, mas acompanho os trabalhos da frente. Era isso, senhor presidente. Deputada Paulinha. Próximo horário é destinado ao PSL. Não há oradores inscritos. Bloco Parlamentar PP, PSB e Republicanos. Também não há oradores inscritos. MDB. Deputada Ada De Luca tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas parlamentares, TVAL, Rádio Alesc, enfim, a todos que nos ouvem. Gostaria de fazer um brevezinho pronunciamento, só tipo lembrete. Na verdade, eu gostaria da prestação de contas, mas eu também vou fazer uma prestação de contas. E pergunto, vocês lembram daquela questão dos 300 milhões que Santa Catarina deixará de pagar em relação à dívida com a União? Lembram, né? Pois é. Fiz um questionamento muito simples ao governo do Estado. A resposta de onde... Queria que eles me dessem a resposta de onde está sendo investido esse dinheiro. É que o governo conseguiu, no Supremo Tribunal Federal,
uma liminar para usar esse dinheiro para investir no combate ao coronavírus. Pois bem, eu fiz essa pergunta por meio de um pedido de informações. Depois, questionei pessoalmente o secretário adjunto da Saúde, o deputado Chareta, lembra? E as responsáveis pelo planejamento da secretaria. Isso foi durante uma audiência pública na Comissão de Saúde da nossa Assembleia Legislativa. E para o meu susto, pasmem, colegas, eles não souberam responder. Depois perguntei diretamente ao secretário de Saúde. Finalmente obtive uma resposta. Não foi uma resposta boa, infelizmente, mas o secretário disse, escute bem, palavras dele, abre aspas, não há dinheiro novo. Dá para entender? Esse dinheiro não está no nosso caixa. Dá para entender? Fecha aspas. É lamentável. Quanto mais explicação a gente pede, mais assustada eu fico. Não me dei por satisfeita com a resposta apresentada pelo secretário. Fui olhar o processo junto com a minha assessoria. Lá, a Procuradoria-Geral do Estado disse ao Supremo Tribunal Federal que iria fazer um investimento no combate ao coronavírus. Falaram que fariam campanhas publicitárias, conscientização, disseram que iriam desenvolver, abre aspas, medidas efetivas para o tratamento dos infectados pelo vírus, fecha aspas. Também colocaram que iriam usar o dinheiro para aumentar o número de leitos comuns e de UTIs. Ou seja, na ação do Supremo Tribunal Federal, o Estado apresentou uma lista de medidas que seriam tomadas. Agora, não tem dinheiro. Essas explicações do secretário de Saúde me foram dadas durante a reunião que nós, da Comissão de Saúde, da Assembleia Legislativa, fizemos em conjunto com a Comissão do Combate do Coronavírus da Câmara Federal. Lembram, né? Nessa reunião, o secretário disse que Santa Catarina precisa de 713 leitos de UTI para enfrentar o pico que está para vir. Ainda não chegou o tal do pico, tá? E vai precisar de 713 leitos. Mas, por enquanto, só temos 372. Gente, que situação difícil. Quanto mais a gente pede explicação, mais enrolada é. É uma coisa muito mal explicada, é incompreensível. Mas estou colocando aqui para os meus colegas uma triste realidade. Sem me alongar, gostaria de dizer a todos que pretendo continuar com a firme atuação nas questões que envolvem a saúde dos catarinenses. Nós fomos eleitos para legislar e fiscalizar, e é isso que eu estou fazendo. Um forte abraço em cada um de vocês. Próximo horário é destinado ao PL. Tem a palavra o deputado Ivan Nats. Boa tarde, colegas deputados, colegas deputadas, principalmente meus colegas do PL. Eu queria repercutir, senhores deputados, a entrevista que deu o governador Carlos Moisés ao jornalista Roberto Azevedo ontem, à TV, porque quase me caiu os poucos cabelos que estão me aparecendo aqui atrás da nuca. O governo fala com os catarinenses mais simples do que a gente dá as aulas para o curso de preparação dos pré-candidatos a vereador, para quem começa na vida pública. Queria passar para vocês o vídeo 1, por favor. Penso que estou num lugar que eu não imaginava no ano de 2020, porque era um ano de muitas entregas e a gente está fazendo essas entregas, mas um pouco disso acaba sendo, fica um pouco obscuro por conta das pessoas em reclusão, em casa, etc. E a gente percebe claramente que, como medida adotada na hora certa, no momento certo, nós hoje podemos olhar para o futuro, olhar para frente e dizer, fazer o quê? Retomar a economia, retomar a esperança, retomar a segurança das pessoas. Em nenhum momento nós espalhamos
geramos pânico em todas as decisões do governo. Tão logo nós fizemos aqui o fechamento do Estado, 2, 3 semanas depois já estávamos estudando a abertura segura dos nossos comércios, das nossas atividades. E contra números e contra fatos não há nenhum argumento. Basta olhar Santa Catarina hoje e perceber que nós tivemos a melhor gestão do Brasil no que diz respeito ao enfrentamento da Covid-19, do coronavírus. Bom, os números que o governador apresenta são os números que a gente vê lá em Itajaí, né? O prefeito Morastone e o prefeito Fabrício de Balneário Camboriú pedindo, pelo amor de Deus, auxílio porque não tem os leitos de UTI. Cadê os leitos de UTI que o governador disse que ia fazer, senhores deputados? Primeiro era 100, ia ter rolo. Depois era 1.000, deputado Kennedy. Cadê os 1.000? Cadê os leitos de UTI que o governador prometeu, que a gente ficou em casa para o sujeito construir? O cara fala que imagina, que no futuro, nós vamos falar dos números que ele construiu. Construiu foi 600 mil desempregados, 150 mil pequenas empresas desativadas, mais outras 100 mil que vão fechar até o final do ano. Qual a ação que o governo do Estado produziu que merecesse um quadro na parede de alguém? Qual a ação que o governo produziu para a gente poder marcar a história desse governo? Não, no futuro, nós vamos mostrar quanto foi bom o nosso governo. Mas cadê a manchete, cadê a atividade? Nós não entregamos nada porque o Covid não deixou. Não entregou nada porque são incompetentes, não conseguem construir nada. O item 2, por favor. Tão logo a gente tomou essa iniciativa, muito antes dos outros estados, até é importante dizer, nós percebemos que a nossa retomada econômica, a nossa segurança no desenvolvimento, ela começa a aparecer mais claramente. Nossa economia já começa a dar sinais de retomada. Veja, nós estamos ainda, eu costumo dizer que nós não enfrentamos o alto, o pico da crise. É cômico. A economia começa a dar sinais de recuperação. Não, eu queria falar alguma coisa sobre isso. Eu queria mesmo, queria dizer assim, parabéns. A economia realmente começa a dar sinais de recuperação. Governador, o povo voltou a trabalhar, governador. O povo voltou a trabalhar, o povo voltou a ter o comércio aberto, o povo voltou a produzir. É por isso que a nossa economia está produzindo. Não é porque o senhor fez alguma coisa para que isso acontecesse. Está acontecendo porque o catarinense voltou a trabalhar. Não foi porque o senhor fez alguma coisa. Do senhor não saiu nada. Do seu governo não saiu nada. E quem eles querem enganar com essa historinha? O vídeo 3, por favor. Então eu percebo que nós não podemos politizar, não vejo avanço, não vejo nesses atos, nem nos processos de impeachment, que aliás, a própria Assembleia Legislativa, através do seu presidente, já tem demonstrado, já tem feito falas, dizendo que não prospera esse assunto na Assembleia Legislativa, além de não haver ambiente político, clima político dentro do Estado de Santa Catarina para isso, não há uma fundamentação razoável. Então, eu penso que a gente tem que fugir desse debate político, desses assuntos, e trazer para o trabalho. Olha só, governador Carlos Moisés, o senhor acha que a Assembleia Legislativa, que os deputados aqui são um bando de tolo? O governador acredita que a Assembleia Legislativa, que os 40 deputados são um bando de tolo, estudante de curso de vereador. Governador, a Assembleia Legislativa não tem tolo, governador. Os processos de impeachment estão aqui, e estão aqui assim como estão, porque a Assembleia está trabalhando. Nós estamos trabalhando. E se o processo de impeachment está nesse ponto, é porque nós queremos que ele esteja nesse ponto. Aqui não tem imbecil nem despreparado. Aqui todo mundo sabe fazer política, coisa que o senhor não sabe. Coisa que o senhor não aprendeu a fazer. E eu não culpo o senhor, não. E eu nem culpo os catarinenses. Eu culpo o Lucas Esmeraldino, que agora se mandou para Floripa, para Brasília, e o Douglas Borba, que está preso. Porque foram esses dois que criaram essa coisa aí para Santa Catarina.
Foi o Douglas Borba e o Lucas Esmeraldino que inventaram essa história. O senhor, governador, estava aposentado com 48 anos de idade, ganhando salário de ministro do Supremo, sonhava fazer cerveja. Sonhava fazer cerveja. O senhor é o resultado da ineficiência do Estado, que aposenta um sujeito com menos de 50 anos de idade, com salário de ministro do Supremo. O senhor é o resultado da ineficiência do Estado. E o senhor sonhou se aposentar e produzir cerveja. Daí veio o Lucas Esmeraldino e o Douglas Borba inventaram o senhor, e Santa Catarina caiu nessa armadilha. Porque política é para político. Política é para quem sabe fazer política. Política não é para amador, para inexperiente. Porque o resultado do amadorismo e da inexperiência, os catarinenses estão sofrendo agora. Estão sofrendo agora. Não conseguem produzir um projeto de lei. Não conseguem construir uma base na Assembleia. Não tem uma liderança sólida para fazer a defesa do governo. Nós temos que ajudar o governo. Por causa dessa história que o Lucas Esmeraldino e o Douglas Borba, o presidiário do Douglas Borba, criaram para Santa Catarina. Senhor presidente, 2 minutinhos para me passar mais um vídeo, por favor. Por favor, mais um vídeo 4. 1 minuto para concluir, deputado. Vídeo 4. De recuperação dos bens que eventualmente foram lesados em Santa Catarina, qualquer prejuízo ao erário, aos cofres públicos de Santa Catarina, foram tomadas pelo governo do Estado. Meu Deus do céu, senhores deputados, a recuperação do dinheiro que o Estado perdeu com os respiradores, ele disse que foi iniciativa do Estado, que foi o Estado que recuperou o dinheiro. Se não fosse a ação popular do deputado Bruno Souza, até hoje, não tinham bloqueado nada. Se não fosse a notícia do Intercept, tinham botado a mão do dinheiro, a gente não tinha visto. Governador, vocês não fizeram nada para recuperar o dinheiro. Quem fez foi a Assembleia, através do deputado Bruno Souza, na Ação Popular. Quem fez foi o Ministério Público que fez e a Assembleia que respondeu na hora. Não tem uma ação da PGE. Não tem nada da PGE para recuperar dinheiro dos respiradores. Acha que está falando com tolo? Acha que está falando com tolo? Então tem que prestar atenção até o que diz para os catarinenses, senhor presidente. Eu tinha mais um vídeo, só um vídeo, senhor presidente. 30 segundos, por favor. Vídeo 5, por gentileza. Está demorando demais para entrar os vídeos. Vou descontar esse tempo, lhe dando essa oportunidade. Pedir à presidência aqui um prazo sucessivo para mim. Eu nunca perdi uma noite de sono no meu primeiro ano de governo. Senhores deputados, ele disse que não perdeu uma noite de sono, mas eu perdi. Os catarinenses perderam. 600 mil catarinenses perderam noite de sono. Os deputados ficaram aqui até 3, 4 horas da manhã ouvindo pessoas na CPI dos respiradores, e ele vem para Santa Catarina dizer que não perdeu uma noite de sono. Mas, como é que não perdeu uma noite de sono? Santa Catarina inteira perdeu noite de sono, governador. E o senhor não perdeu? Mas o senhor é um irresponsável? O que o senhor é? Aí não tem como. O cara dizer que não perdeu uma noite de sono. Todos nós, governador, perdemos noite de sono. E se o senhor trabalhasse um pouco mais e produzisse menos cerveja, Santa Catarina já podia estar muito melhor. Muito obrigado. O próximo horário é destinado ao Partido dos Trabalhadores. Antes, porém, tem a palavra pela ordem do deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar a manifestação do deputado Ivan Nats, até porque o deputado Ivan prima pela verdade e, como relator da CPI, com certeza está buscando a verdade de todos os fatos que ocorreram em Santa Catarina. E eu também primo pela verdade. E a verdade aqui tem que ser dita até para que o povo catarinense tenha conhecimento. Quero aqui aproveitar essa oportunidade e pedir ao deputado Ivan, pela relação que ele tem, pelo afeto que ele tem pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelas suas relações também em Brasília, que possa nos ajudar, Santa Catarina, através da habilitação dos leitos de UTI, que estão todas elas represadas no Ministério da Saúde. Para se ter uma ideia, o Estado requereu ao Ministério da Saúde, no início do mês de março, 713 habilitações. E foram até agora habilitados 372 leitos.
Tem lá aguardando agora, deputado Ivan, 57 leitos de UTI que ainda não foram autorizados e mais 69 que já foram requeridos. Tomara a Deus que a gente consiga, e os técnicos e o ministro da Saúde tenha clemência para o Santa Catarina, que nós estamos aí a necessitar desses leitos de UTI. E eu tenho certeza que Vossa Excelência vai trabalhar nisso, porque Vossa Excelência quer o bem para Santa Catarina e quer que o governo federal realmente apresente aqui no nosso estado realmente algo que possa satisfazer o povo catarinense. E com relação à restituição, a Procuradoria-Geral do Estado realmente requereu, Vossa Excelência é advogado, como eu também sou advogado, Vossa Excelência sabe que foi a Procuradoria-Geral do Estado que promoveu esse pedido de bloqueio e restituição desses 11 milhões que estão depositados numa conta judicial. Então, é importante que a gente possa se unir, começar a trazer boas notícias para o nosso estado de Santa Catarina, assim como foi agora, ontem, com a Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, onde o governador pôde assinar um convênio de 3 milhões e 700 mil para o projeto Recuperar. Das 26, 27 regionais, somente 3 ainda não assinaram. Então, esse realmente é um processo de descentralização com execução do serviço público para o nosso estado de Santa Catarina. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ivan, pela atenção. Tem a palavra, no horário do PT, o deputado Neu de Sareta. Antes, pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra o deputado Neu de Sareta, após eu lhe concedo a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham essa sessão, certamente não vou poder deixar de falar sobre saúde também nessa sessão, mas quero, embora o tempo é curto, antes disso, abordar uma outra questão que acho importante, que tenho trazido com frequência nas discussões, e trata-se da questão das precariedades das nossas rodovias. Inclusive, me refiro na região do meio-oeste, do oeste de Santa Catarina, de forma muito especial, se por um lado estamos comemorando a finalização da tão sonhada obra de pavimentação entre Ouro e Jaborá, por outro lado, lamentamos a situação de outra rodovia 355, num trecho ainda que pequeno, de 15 quilômetros, que liga o município de Jaborá à BR-282, no município de Catanduvas. Desde 2011, venho pedindo melhorias nesse trecho. É triste de ver a situação do local cada dia mais precário e com o volume de chuvas nos últimos dias. O trecho, que já estava ruim, agora piorou drasticamente. Motoristas têm relatado problemas, pneus furados, suspensão, acidentes que acontecem em função dessas precariedades. Em alguns locais é tão crítico que o motorista precisa usar a contramão para desviar os buracos. Portanto, é preciso uma revitalização urgente nesse trecho entre Jaborá e a BR-282 em Catanduvas. Não é possível que se deixe rodovias chegarem a esse estágio. E lembro também de um trecho fundamental, que é a revitalização da SC 283, de forma muito especial no trecho Concórdia-Chapecó, lembrando que tem recursos aprovados no plano plurianual e no orçamento para essa obra. Estão agora fazendo lá um tapa-buraco, mas quanto já foi gasto em tapa-buraco, ali já tapa-buraco não resolve mais. É preciso fazer uma revitalização total dessa rodovia, inclusive tem sido um pleito de toda a bancada do Oeste nesse sentido e tantas vezes foi falado e mais uma vez nós viemos cobrar então a recuperação dessas rodovias. Mas, senhor presidente, eu quero e não poderia deixar de ser de mais uma vez falar em saúde, até pela Comissão de Saúde, mas inicio dizendo que apresentei também mais uma sugestão, indicação ao secretário de Saúde, e já tinha feito isso anteriormente, para que seja instalado e colocado em funcionamento o tomógrafo adquirido para atender o Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis. O equipamento foi comprado, pasmem os senhores, em 2017, no valor à época de mais de 2,5 milhões e até o momento não foi instalado.
Ressalto ainda que a garantia fornecida pelo fabricante já expirou. Até o momento, como eu disse, o aparelho sequer foi instalado. É o tipo de situação que não podemos admitir. A fila de exames, com a falta do aparelho, tem aumentado sistematicamente. E nesse momento de pandemia da Covid-19, o aparelho poderia estar ajudando, inclusive, no diagnóstico da doença, uma vez que com ele os médicos conseguem analisar as imagens do pulmão, órgão mais comprometido pelo vírus. Faço, portanto, um apelo ao secretário de Estado da Saúde para que esse tomógrafo seja colocado em funcionamento o quanto antes. E repito o que disse anteriormente, não podemos mais admitir que equipamentos adquiridos com dinheiro público fiquem encaixotados. É um descaso com a sociedade e principalmente com os pacientes que aguardam nas filas por exames. E quero também, senhor presidente, destacar, já foi falado aqui, o deputado Vicente Caropreso se referiu hoje, a deputada Ada, também sobre uma importante reunião que tivemos na segunda-feira da nossa Comissão de Saúde, da Assembleia Legislativa, em parceria também com a Comissão Externa de Ações contra o Coronavírus da Câmara Federal, da sua relatora, a deputada Carmen Zanotto, onde conversamos e analisamos sobre as ações de combate à pandemia, sobre o ponto de vista das instituições hospitalares, filantrópicas e santas casas. E uma das questões fundamentais que foi colocada ali é exatamente essa questão do repasse dos recursos, que isso seja feito com a máxima urgência possível, que se possa desburocratizar o máximo possível. Há essa questão dos recursos que vieram via fundo estadual, mas isso vale também para os municípios, porque onde tem gestão plena, os recursos foram ao fundo municipal e os fundos municipais também precisam agilizar a apresentação e o repasse desses recursos, que é tão importante. Quero destacar que essa foi uma das maiores reuniões que já fizemos na Comissão de Saúde. Em algum momento, através de redes sociais do YouTube, nós tínhamos mais de 300 pessoas participando dessa audiência pública, mais uma que a Comissão de Saúde tem feito de forma sistemática para cobrar essas ações e para cobrar também, como foi dito aqui, o credenciamento dos leitos de UTI, aquilo que foi pedido, aquilo que se propôs aumentar de leitos de UTI, não chegamos à metade disso, é preciso agilização, é preciso que isso seja feito para que a gente possa, de fato, ter as melhores condições para atender os catarinenses frente a esta pandemia que nós estamos vivendo. E, para finalizar, eu queria também, deputada Ada, Vossa Excelência tem insistido bastante na questão dos recursos que o governo vai deixar de pagar em função da dívida com a União, por força de uma liminar no Supremo Tribunal Federal. Lembrar que eu tenho um projeto de lei tramitando nesta casa, especificando que esses recursos devem ir ao Fundo Estadual de Saúde em 70% e 30% para o Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos. Eu acho que se nós aprovarmos aqui nessa casa, isso ficaria claro, seria 100% destinado à área da saúde e talvez aí poderia vir a resposta que Vossa Excelência não tem recebido, deputada Ada, sobre a aplicação desses recursos tão importantes para a saúde dos catarinenses. Muito obrigado, senhor presidente. Tem a palavra pelo deputado Ivan Nats. Senhor, como foi citado pelo deputado, o eminente deputado Rodrigo Minotto, meu colega de frente do parlamento, é só o que faltava, né? É só o que faltava o governo pedir para mim ajudar ele a habilitar leito de UTI. Não falta mais nada. O governador vendeu o avião, o governador vendeu o avião, agora não tem avião para Brasília, aí ele não pode ir para Brasília representar o Estado, porque não tem avião. Aí mandou para Brasília o Esmeraldino, que ninguém quer receber. Agora eu, mísero deputado estadual, tenho que sair daqui para ir lá para Brasília, deputado Scudlac, habilitar leito de UTI para o Estado. É o fim da picada. Sinceramente, é o fim da picada. Outra coisa,
deputado Minotto, tem que passar um recado para o governador. Ele precisa ser o animador do processo. O animador. Sabe aquele sujeito a gente vai no circo e ele fica animando a galera, chamando um novo espetáculo? Vai chegar agora o homem que vai dominar o leão, a roda, como é aquela moto, o Globo da Morte, e ele fica animando o processo. Todo mundo fica esperando a próxima atração. É isso que esse governador precisa ser, deputado. Ele precisa ser o animador do espetáculo. Se não tem animador do espetáculo, a coisa não funciona, ninguém quer assistir. É isso que ele precisa entender. Governador não produz nada, não constrói nada. Ele tem que animar as pessoas, fazer com que as pessoas acreditem naquilo que ele está fazendo é bom e é bom para Santa Catarina. A única coisa boa, deputado Rodrigo Minotto, que eu posso fazer para esse governador é pedir para ele sair. Isso é a única coisa boa que eu posso fazer por ele. Para casa, querido, produzir cerveja, porque governar, Santa Catarina está vendo que o senhor não tem condições. Muito obrigado, deputado Rodrigo, o carinho que tem por Vossa Excelência sabe disso. A presidência comunica que, fruto de um acordo entre os líderes, nós vamos encerrar a sessão às 17 horas para realizar uma reunião com o secretário da Fazenda e o secretário da Casa Civil sobre as emendas impositivas, emendas parlamentares. Senhor presidente. Então, logo após a sessão, nós vamos encerrar às 17 horas, como dito, para realizar essa reunião sob a presidência da líder do governo, deputada Paulinha. Deputado Laércio, tem a palavra pela ordem. Senhor presidente, se me permite, eu gostaria, na tarde de quarta-feira, que nós pudéssemos fazer uma homenagem extremamente importante para um jornal do interior, que diversas vezes foi reconhecido pelas suas brilhantes reportagens, mas mais ainda pela sua participação na sua comunidade, que é o Jornal Texto de Pomerode, que na última segunda-feira ele completou 8 anos de história. É um jornal que nasceu para colocar a comunidade de Pomerode em destaque, um jornal que foi feito para quem vive e se orgulha de fazer parte da cidade de Pomerode. Então, gostaria muito de deixar aqui os parabéns aos sócios Ismael e também a Janaína e a toda a equipe do Jornal Texto Notícias, pelo brilhante trabalho, pelas conquistas, pelos prêmios e mais ainda pela responsabilidade jornalística que tem, não só com a cidade de Pomerode, mas também com Santa Catarina. Feito o registro, a presidência comunica. Pela ordem, presidente. Deputado Maurício. Obrigado, senhor presidente. Eu só queria rapidamente me irmanar ali no pedido do deputado Sareta. Ele falou da questão da 283 e eu estive esse final de semana, todo final de semana tenho ido, mas no extremo oeste. E a gente vê aí, deputado Minotto, o governo anunciando algumas obras para o sul, mas o oeste está abandonado. A 283, de Águas de Chapecó, Palmitos, Mondaí, uma situação muito grave. Então, nós queríamos pedir atenção, tratamos disso na reunião da bancada oeste, hoje, deputado Mauro de Nadal, Vossa Excelência, que é um defensor da região, e também ali na questão de Jaborá, a 282, que o deputado Sareta falou, eu recebi um telefonema da vereadora Mona de Catanduvas, a situação é desanimadora. Panelas, difícil alguém passar na região sem ter que trocar um pneu, uma roda do carro. Então, eu queria pedir essa atenção especial para a região. Obrigado, presidente. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e as matérias terão encaminhamento na forma do regimento interno da Casa. PL 29/2020, autor deputado Ulisses Gabriel. PL 483/2019, deputado Márcio Machado. E ainda a proposta de sustação de ato de número 007/2020, autor deputado Gessé Lopes.
A presidência comunica ainda que o PL 402/2016, de autoria do deputado Vicente Caro Preso, a requerimento do autor, foi retirado de pauta. Discussão e votação. Em turno único, PL 406/2019, origem governamental, altera o artigo 22 da Lei número 12.929/2004, que institui o Programa Estadual de Incentivo às Organizações Sociais e estabelece outras providências. Pareceres favoráveis das comissões, uma emenda modificativa de folha 17, de autoria do deputado João Amin. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a matéria em sede de primeiro turno. PL 208/2020, tem origem na Comissão de Constituição e Justiça, revoga o item 214 do anexo único da Lei 16.733 para excluir do rol das entidades declaradas de utilidade pública estadual o Polo Tecnológico de Informação e Comunicação da região de Blumenau. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a matéria. PL 198/2019, deputado Felipe Estevão, institui a cobrança a título de compensação financeira pelo uso oneroso de equipamentos de monitoração eletrônica por preso ou apenado no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Pareceres favoráveis das comissões, emendas modificativas, as folhas 51 e 52. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a matéria. PL 164/2019, deputado Felipe Estevão, autor, dispõe sobre o Código Estadual de Proteção aos Animais Domésticos. Pareceres favoráveis das comissões, emenda substitutiva global de folhas 53. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a matéria. PL 122/2020, deputado Paulo Roberto Essel é o autor. Altera o anexo 1 da Lei 17.335, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas festivas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para instituir o Dia Estadual do Conselheiro Comunitário de Segurança como forma imediata de incentivar agentes comunitários na operacionalização das medidas de prevenção ao contágio do coronavírus Covid-19. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a matéria. Deputado Gessé. Deputado Gessé. Deputado Gessé tem a palavra. Eu só queria, primeiramente, pedir para que me desse a presença, que eu não estou conseguindo fazer aqui pelo site. A presença de Vossa Excelência está registrada. Eu quero votar contrário. Presença foi registrada, deputado. Deputado Vampiro também, presidente. Poderia colocar minha presença? Registrada a presença, deputado Vampiro. Obrigado. Eu também meu voto contrário a esse projeto. Registrada a manifestação. Ao projeto do 122/2020, por favor. Obrigado, presidente. Registrada a manifestação de Vossa Excelência. Deputado Titon também, senhor presidente, puder registrar minha presença, por favor. Está registrada, deputado Romildo Titon. PCL 227/2020. Autor, Comissão de Finanças e Tributação. Estabelece medidas no âmbito da administração pública estadual, direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo para enfrentamento do estado de calamidade pública declarado pelo Decreto Legislativo 18.332/2020 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, em conformidade com o disposto na Lei Federal 13.979 de 2020. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado o projeto. Discussão e votação da PEC 02/2020. Tem origem na Comissão Especial de Acompanhamento das Ações do Estado de Calamidade Pública. Acrescenta ao artigo 57 das disposições constitucionais transitórias
à Constituição do Estado de Santa Catarina, com o fim de estabelecer o prazo de até 72 horas para a resposta dos pedidos de informações encaminhados pela Assembleia Legislativa previsto no parágrafo 2º, artigo 41 da Carta Estadual, relativos ao acompanhamento da situação fiscal e da execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 originários na comissão especial que especifica, enquanto vigie o estado de calamidade pública dela decorrente declarado no estado de Santa Catarina. Parecer favorável da CCJ pela admissibilidade e parecer favorável da Comissão de Justiça, folha 17. Saliento que a votação já é do mérito. Tem a palavra para discutir a deputada Luciane Carminati. Só gostaria de fazer uma solicitação, presidente, em relação à matéria anterior. Na hora que eu ia me manifestar, deu uma ruptura aqui na minha internet. Eu quero me posicionar contra a matéria anterior. Só isso, presidente. Feito o registro, deputada Luciane Carminati. Encerrada a discussão da PEC 02/2020. Presidente, eu poderia me manifestar sobre a PEC? Sobre a PEC, tem a palavra ainda o deputado Mocelin. Só me preocupa a questão das 72 horas, mas não diz se é dias úteis ou dias finais de semana contam. Por exemplo, se a Casa Civil receber numa sexta-feira, segunda-feira tem que estar devolvendo aqui. E não teria tempo, muitas vezes tem que passar para outras secretarias. Então, eu fico preocupado com essa questão das 72 horas, não informando, são 3 dias úteis, seria diferente, mas da forma como está, fica complicado de ser cumprido. Eu só vejo a viabilidade de ser cumprida essa determinação, vamos dizer assim, de 72 horas sem informar se é útil. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Ismael. Eu quero discordar do deputado Mocelin. 72 horas, servidor público não importa se é feriado, se é segunda, se é terça, se é quarta, se é sábado, se é domingo. Está valendo. Obrigado. O Código Civil prevê que seja considerado, nesses casos, dias úteis. Eu acho que, até por uma questão de bom senso, acho que é mais do que razoável, e será considerado dessa forma. A votação é no painel, a necessidade de 24 votos para a aprovação da PEC. Em votação, peço à assessoria a abertura do painel. Deputado que votar 1, vota sim, aprova a PEC. Votando 2, vota não, rejeita a PEC. E é só sobre a Covid, né? Presidente, pode registrar meu voto, sim. Depois da votação no painel, eu vou fazer a repescagem por causa para não ficar nenhum deputado que esteja telepresencialmente participando sem votar. Tem a palavra o deputado Cobalcini. Aos deputados da bancada do MDB que estão em forma remota, a orientação é 1. Encaminhado, deputado. Senhor presidente, gostaria de pedir a orientação do líder da nossa bancada, o deputado Nazareno. Senhor presidente, meu voto é 1. Senhor presidente, deputada Campanholo vota 1. Em questão de ordem, Abrir o painel para votação remota. Tem a palavra pela ordem a deputada Ana Campanholo. Senhor presidente, o site sdd.alesc.sc, onde nós estamos votando, não aparece atualizada essa votação para quem está votando remotamente. Só gostaria de registrar meu voto 1, por gentileza. Obrigada. A presidência, depois da votação no painel, vai fazer a repescagem. Vossa Excelência poderá se manifestar. Ali eu não votei, ó. Senhor presidente. Agora abriu. Pois não. Deputado Jair Mioto, senhor presidente. Diga, deputado. Apenas para a declaração de voto, senhor presidente, nós vivemos um estado de calamidade.
como Vossa Excelência bem disse, são dias úteis e são referentes a pedidos dessa comissão que acompanha o orçamento da Covid-19. Então, o projeto é oportuno, voto sim pela aprovação. Vamos encerrar a votação no painel e a presidência fará a chamada dos deputados cujo voto não apareça no painel. Presidente, o senhor... Como vota o deputado Vicente Caro Preso? Me abstenho, senhor presidente. Assessoria, atenção, abstenção, deputado Vicente Caro Preso, deputado Felipe Estevão. Voto sim, senhor presidente. Voto sim. Vota sim, deputado Gessé Lopes. Eu voto presidente. Vota sim, deputado Gessé. Deputado José Milton Schaeffer. Deputado Luiz Fernando Vampiro. Vota senhor presidente. Sim. Deputado Milton Obos. Voto senhor presidente. Sim. Vota sim, deputado Milton. Deputado Moacir Sopelsa. Voto senhor presidente. Registrado, deputado Ricardo Alba. Deputado Romildo Titon. Deputado Titon, vota senhor presidente. Vota sim. Deputado Sargento Lima. Está encerrada a votação, colhamos o resultado. Votaram 35 senhores deputados, 32 votos sim, 32 votos sim, 3 abstenções. A presidência vai encerrar a presente sessão para a votação da redação final das matérias votadas em primeiro turno. Em sede de redação final, votação do PCL 227/2020, que tem origem na Comissão de Finanças e Tributação, estabelece medidas no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo para enfrentamento do estado de calamidade pública. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação da redação final do PL 122/2020, deputado Paulo Roberto Wessel, altera o anexo 1 da Lei 17.335 de 2017. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação da redação final do PL 164/2019, deputado Felipe Estevão, dispõe sobre o Código Estadual de Proteção aos Animais Domésticos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Votação da redação final do PL 198/2019, deputado Felipe Estevão, institui a cobrança a título de compensação financeira pelo uso oneroso do equipamento de monitoração eletrônica por preso ou apenado no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação da redação final do PL 208/2020, que tem origem na CCJ, revoga item do artigo 214, que altera o anexo único da 16733 e exclui do rol de entidades declaradas de utilidade pública estadual Polo Tecnológico de Informação e Comunicação da região de Blumenau. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram.
Votação da redação final do PL 406, 2019. A origem governamental altera o artigo 22 da Lei 12.929 de 2004, que institui o Programa Estadual de Incentivo às Organizações Sociais e estabelece outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado em sede de redação final o projeto. Votação em segundo turno da PEC 02/2020. Origem na Comissão Especial. Deputados que aprovam, votam 1. Deputados que rejeitam, votam 2. Peço a abertura do painel para votação em segundo turno da PEC 02/2020. Está aberto o painel. Votando 1, vota sim, aprova a PEC. Votando 2, vota não, rejeita a PEC. Como voto do deputado Kennedy Nunes. Não abriu ainda o painel de... Deputado Sareta, abriu o painel aí? Ainda não, presidente. Não vai. Tem que ser nominal. Tem que ser nominal. Não vai, não vai. Vamos encerrar a votação no painel. Pode registrar minha votação pela aprovação, senhor presidente. Felipe Estevão. Vossa Excelência será chamado oportunamente, em ordem alfabética. Como vota a deputada Ada De Luca? Sim. Deputado Altair Silva? Voto sim, senhor presidente. Sim. Deputada Ana Campanholo? Voto sim, senhor presidente. Sim. Deputado Vicente Caropreso? Voto 1, voto sim, senhor presidente. Deputado Felipe Estevão? Voto sim, senhor presidente. Deputado Gessé Lopes? Voto sim, presidente. Deputado José Milton Schaeffer? Presidente. Sim, deputado. Deputado Zé Milton Schaeffer. Estou só pegando... Fica aí, estou pegando só... Como vota, deputado Zé Milton? Deputado Zé Milton. Opa! Voto sim, presidente. Sim, deputado Zé Milton. Deputada Luciane Carminati. Voto sim, senhor presidente. Deputado Luiz Fernando Vampiro. Decisão está aqui, ó. Deputado Márcio Machado. Voto sim, voto pela PEC, senhor presidente. Ok, deputado Márcio Machado vota sim. Deputado Marcos Vieira. Vota sim. Deputado Moacir Sopelsa. Voto sim, senhor presidente. Deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, voto favoravelmente. Voto sim. Sim. Deputado Nilson Berlanda. Voto sim, senhor presidente. Voto sim. Sim. Deputado Padre Pedro Baldiceira. Voto sim, senhor presidente. Sim, deputado Padre Pedro. Deputado Ricardo Alba. Deputado Romildo Titon. Voto sim, senhor presidente. Deputado Sargento Lima. Está encerrada a votação, colhamos o resultado. 33 sim, 2 abstenções. 33 votos sim e 2 abstenções. A matéria está aprovada em segundo turno. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra extraordinária para 16h18. Está encerrada a presente sessão.
Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Passamos de imediato à ordem do dia. Votação da redação final da PEC 02/2020. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovada a PEC em sede de redação final. Pedido de informação. De número 384, deputado Márcio Machado solicita ao secretário da Agricultura informações acerca da existência de programas de fomento ao biogás no estado de Santa Catarina. Discussão. Tem a palavra o deputado autor Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, mesa diretora, nobres deputadas, deputados, o público que assiste nos canais respectivos. Pedido de informação veio de um questionamento de produtores sobre o biogás. Então, eu analisando e estudando, encontrei uma lei 17.542 de 2018, vinda do governo do estado para fomento dessa atividade. E ao entrar no site da Secretaria de Agricultura, eu não achei nada, nenhuma base, nenhum programa nesse setor. Então, por isso, o pedido de informação. Se existe atualmente algum programa de fomento ao biogás no estado, caso afirmativo, qual o programa e como funciona? Caso negativo, questiona-se, após a vigência da referida lei, algum programa foi aberto? Caso afirmativo, qual? Então, eu peço a vênia para que os nobres deputados e deputadas possam aprovar e de encaminhar ao Executivo o referido pedido de informação. Obrigado. Encerrada a discussão, votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o pedido de informação. Pedido de informação 387, também do deputado Márcio Machado, solicita ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca do auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos conveniados ao SUS. Discussão. Não havendo quem queira discutir, votação, aprovado pedido de informação. Pedido de informação 388, deputado Márcio Machado é o autor. Solicita ao secretário de Estado de Segurança Pública confirmação da procedência de informações de que agentes penitenciários estão sendo submetidos por mais de 2 meses a uma jornada extenuante, proveniente de uma escala de trabalho de 48 horas contínuas. Discussão, votação. Tem a palavra o deputado Márcio. Presidente, só peço a retificação do endereçamento do pedido de informação anterior de minha autoria, que é para a Secretaria de Estado da Saúde. Eu peço escusas pelo equívoco. A presidência determina a assessoria que proceda à correção requerida pelo deputado Márcio Machado. Pedido de informação 388. Isso. Em relação ao pedido em tela, alguns agentes entraram em contato sobre essa escala de 48 horas. Eu como ser humano, que eu não atuo nesse setor, 48 horas de trabalho, eu acredito que um ser humano normal não consegue fazer uma atuação dessa com trabalho de qualidade. Ele vai dormir e vai ficar dormindo. Então, por isso, eu pedi informação para que a gente possa saber, de fato, se eles estão prestando um serviço de qualidade com 48 horas contínuas. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o pedido de informação 388. Pedidos de informação, de número 389 a 393 e 396 a 401, todos de igual teor, e o autor é o deputado João Amin. Solicita ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do andamento de diversos processos referentes às respectivas emendas impositivas. Discussão, votação, aprovado. Aprovados. Pedido de informação 394, deputado Vicente Caro Preso. Solicita ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do número de pacientes internados mês a mês, exercício 2019 e 2020, no Hospital Santa Teresa de São Pedro de Alcântara. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 395, deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado da Infraestrutura informações e cópia do laudo entregue à empresa RMG Engenharia à Secretaria de Estado de Infraestrutura, o qual aponta que 3 blocos da ponte Colombo Salles e 3 da ponte Pedro Ivo precisam ser reforçados urgentemente. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 402, deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da contratação de novos colaboradores para desempenhar as atividades junto ao CEPOM. Discussão, votação,
aprovado o pedido de informação. Pedido de informação de número 403, deputado João Amin. Solicita ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do auxílio que está sendo prestado pelo Poder Executivo Estadual aos municípios em situação de emergência em razão da estiagem. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação. 404, deputada Ada De Luca é autora. Solicita ao secretário da Educação informações acerca da reorganização do calendário escolar e a possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual em razão da pandemia do coronavírus. Discussão, votação, aprovado o pedido de informação. Pedido de informação 405, deputado Bruno Souza, solicita ao secretário da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do transporte marítimo da Grande Florianópolis. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 406, deputado Márcio Machado, solicita ao secretário de Estado da Saúde informações acerca de repasse de recursos destinados aos hospitais. Discussão, votação, aprovado. Moções. De número 271, deputado Márcio Machado, manifesta ao senador Jorginho Melo e à deputada federal Carmen Zanotto apelo para que colaborem na captação de recursos para a pavimentação da SC 370 entre Rio Rufino e Urubici. Discussão, tem a palavra o autor, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Reafirmo votos de estima e apreço aos nobres colegas. Senhor presidente, SC 370, Rio Rufino, Urubici. Uma via importante que vai trazer desenvolvimento, vai trazer riqueza para a região serrana, conectando ela com o sul do estado e outras regiões importantes também da nossa Santa Catarina. Então, esse pedido é para que a gente possa conseguir recursos para iniciar a pavimentação. Como é que está relacionada essa SC 370? Já foi feito o projeto agora iniciou as desapropriações e indenizações dos lindeiros, no qual até eu sugeri ao secretário anterior que como vai aumentar o valor da terra, por que não cobrar então uma contribuição de melhoria? Porque, imagine, vai ser feito o asfalto, ainda vai pagar. Então eu acredito que aquele trecho, aquela partezinha que vai ser desapropriada, os proprietários poderiam doar para o Estado, não havia problema nenhum. Uma vez que se é R$1 o metro cúbico, Paulinho que vai conduzir. Paulinho. Após a pavimentação. Então, senhor presidente, esta é a moção para que a gente possa buscar recursos nessa via tão importante. Obrigado. Encerrada a discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 272, deputado Márcio Machado é autor. Manifesta ao doutor Marcos Buch, juiz de direito da Vara de Execuções Penais e corregedor do sistema prisional da comarca de Joinville e demais autoridades, aplauso pelo programa de confecção de máscaras e outros produtos de uso no combate à Covid-19 pelos apenados. Discussão. Votação, aprovada a moção. Moção 273, deputado Sargento Lima, manifesta ao grupo de soldados da Mata, aplauso pelo trabalho que vem desenvolvendo em prol da proteção do meio ambiente, fauna e flora. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção 274, deputado Vicente Caro Preso, manifesta ao Fórum Parlamentar Catarinense apelo para que aprove o projeto de lei 3058/2020, que solicita a prorrogação e a suspensão da exigência de metas quantitativas e qualitativas estabelecidas em contratos de prestadores de serviços relativos ao SUS. Discussão. Votação, aprovada a moção. Moção número 275, deputada Paulinha. Manifesta o presidente da República apelo para que promova a nomeação do senhor Maurício Gariba Júnior ao cargo de reitor do Instituto Federal Catarinense, bem como de outros reitores de entidade de ensino superior eleitos democraticamente por seus pares e ainda não nomeados. Discussão. Votação, aprovada a moção. Moção de número 276, deputado Márcio Machado. Manifesta ao senador Jorginho Melo e à deputada federal Carmen Zanotto apelo para que proponham um projeto de lei visando o parcelamento dos tributos provenientes do Simples Nacional apurado nos meses de março, abril e maio. Discussão. Tem a palavra o deputado, autor Márcio Machado. Obrigado, presidente. A referida moção legislativa, ela tem como objetivo, uma vez que o governo federal, os empresários foram suspensos o pagamento de março, abril e maio, prorrogando para junho, julho e agosto. Só que nesses meses vai ter dois pagamentos, o mês atual e o mês anterior. Então, por isso, o pedido para que possa parcelar ou diluir
esse valor do imposto do Super Simples de março, abril e maio ao longo de 6 meses, 8 meses, enfim, daí a análise técnica eles vão fazer. Então, por isso, eu peço a vênia dos colegas para aprovação da referida moção. Obrigado. Encerrada a discussão, votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovada a moção 276. A moção 277, deputado Márcio Machado é autor. Manifesta ao senhor Wilson Carlos Zarembski e ao presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina aplauso pelo zelo e comprometimento na criação e conservação de espécies da fauna silvestre brasileira. Discussão, votação, aprovada a moção. Requerimento de número 695, deputado Bruno Souza, solicita ao Tribunal de Contas do Estado informações acerca do relatório publicado no dia 12/6 pelo TCE, que apontou que 4,7 mil servidores públicos receberam indevidamente o auxílio emergencial. Discussão, votação, aprovados. Presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos de números 672 a 691 e 693 e ainda 694. Comunica também que defere os requerimentos de números 696 a 701. A presidência comunica ainda que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno da Casa, as seguintes indicações. Indicações de números 1111 a 1132. Não há mais matérias a deliberar. Encerrada a ordem do dia. Explicações pessoais. Tem a palavra a deputada Paulinha, que está inscrita. Troquei com ela. Eu permito que o segundo inscrito, o deputado Rodrigo Minotto, fale em preferência, senhor presidente, a pedido dele. Invertemos a ordem de inscrição. Tem a palavra o deputado Rodrigo Minotto e após a deputada Paulinha. Senhor presidente, obrigado aí. Eu agradecer a deputada Paulinha pela concedência da antecipação do meu horário, mas queria saudar a todos os colegas deputados e deputadas que acompanham e a todo o nosso povo catarinense que também nos acompanha no dia de hoje. Como parlamentar, eu acho que é nosso dever, nossa obrigação fiscalizar, apurar, denunciar qualquer atos que porventura venham denegrir a imagem do governo e do povo catarinense. Por isso, é importante nós restabelecermos a verdade, e a verdade prevalece. Infelizmente, o deputado Ivan não está aqui, que eu gostaria de mostrar que quando é levantado suspeição sobre o governo, de que o governo realmente não fez nada para buscar aqueles 33 milhões dessa compra que realmente foi desastrosa, eu queria aqui mostrar a todo cidadão catarinense, na busca da verdade, não tem mais nada tão importante do que a verdade. Então, eu queria apresentar aqui, por estar em segredo de justiça o processo, nós temos uma ação, e está aqui na minha mão, uma petição inicial de autoria do Estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina apresentou um pedido à primeira vara da Fazenda Pública da comarca da capital, pedindo o bloqueio dos bens da Veigamet. E nós temos aqui uma decisão, se possível ampliar, que está muito claro para quem é advogado, até para quem não é, que pode ver como requerente o Estado de Santa Catarina, está lá, está o número do processo. O número do processo onde o Estado de Santa Catarina requereu contra a Veigamet, material médico e hospitalar, o bloqueio dos valores que foram pagos indevidamente, acredito eu. E tem ali muito claro a decisão do juiz que diz o seguinte, por favor, a segunda lauda. Por todo o exposto, presentes o fumus boni e iuris e o periculum in mora, com fundamento no artigo 301 do Código de Processo Civil, determina a indisponibilidade dos bens da Veigamet, material médico e hospitalar, até o valor de 33 milhões de reais. Está aqui, decisão judicial que está nos autos. Só quero fazer esse à parte, porque realmente é importante a gente falar a verdade.
É importante, independente das posições de oposição, situação, nós somos deputados do povo catarinense e temos a obrigação de buscar realmente o esclarecimento dos fatos. E quando eu falo e não pedir ajuda, eu como cidadão catarinense parlamentar, tudo o que eu puder fazer para ajudar o Estado, eu faço, seja no âmbito estadual ou no âmbito federal. Se eu tenho relações políticas no governo federal, eu vou me aproximar e pedir o apoio para o Estado de Santa Catarina. E nós, infelizmente, e aqui o povo catarinense tem que saber, o governo do Estado de Santa Catarina requereu ao Ministério da Saúde, requereu a habilitação de mais de 700 leitos de UTI. E, infelizmente, o Ministério da Saúde, desculpa, eu citei Educação, o Ministério da Saúde não libera e deixa o povo catarinense realmente à mercê de um ato burocrático, de um ato estritamente burocrático. E nós estamos com mais de 300 leitos de UTI para ser habilitados pelo Ministério da Saúde do governo federal e não é habilitado, deixando o povo catarinense preocupados. Então eu clamo e faço um apelo aos parlamentares que têm acesso ao governo federal, que façam realmente uma interlocução com o governo federal, que possam habilitar esses leitos de UTI para o nosso estado de Santa Catarina. Porque é o povo catarinense que sofre, independente das relações políticas, se o governo apoia ou não apoia o governo federal, se é do partido ou não é do partido, isso não me interessa. O que me interessa é o resultado que nós temos que ter como obrigação parlamentar de buscarmos a verdade, de colocar ao conhecimento do povo catarinense o que realmente está acontecendo. Estamos lá agora dependendo de 57 leitos de UTI. É o sul, é o norte, é o oeste catarinense que precisa de leito de UTI e o Ministério da Saúde não credencia. Como é que vai ser feito o atendimento ao povo catarinense se o Ministério da Saúde não libera a habilitação dos leitos de UTI para o nosso estado? Por isso que eu peço, não somente ao deputado Ivan, que eu tenho um grande respeito e carinho pela sua atuação, independente das nossas posições, mas que façam a sua interlocução. Temos senadores de Santa Catarina, deputados federais de Santa Catarina, que podem e devem colaborar com o nosso estado. Por isso, se eu tivesse uma relação com o governo federal, se o meu partido estivesse lá, com certeza eu já teria feito isso e teria pego sim um avião, se fosse necessário, para ir a Brasília pedir ajuda, porque eu entendo que esse é o nosso dever, é a nossa obrigação. Por isso, falo isso com muita tristeza quando a gente percebe que, infelizmente, a questão política, ela se sobrepõe aos interesses coletivos. Fico muito triste, gostaria de que pudesse haver a reconsideração desses entendimentos, porque quem sofre é o povo catarinense. E nós, dentro das nossas possibilidades, cada um de nós, com as suas relações interpessoais, institucionais, possa fazer o melhor para o nosso estado. Então, deixando muito claro que o governo do estado não está inerte, e não é uma defesa, eu estou falando a verdade, eu só quero trazer a verdade. O governo do estado não está inerte nesse processo, está buscando sim a restituição de todos os valores. E quem foi responsável por cometer um ato ilícito, ou supostamente ilícito, que isso vai ser apurado pela justiça, que realmente seja devidamente penalizado. Então, faço essa fala inicial para deixar muito claro a verdade. Mas eu quero também, é muita coisa ruim, né, gente? Vamos falar de coisa boa também. E o Estado tem feito coisa boa. Eu falo isso porque ontem tive a oportunidade de participar de uma assinatura do convênio com a Associação dos Municípios do Extremo Sul de Santa Catarina.
Foram 3.700.000 que o governo do Estado firmou com a Associação dos Municípios, dos consórcios do município, para fazer o projeto de recuperação das rodovias. É pouco? Claro que é pouco, mas penso que isso pode melhorar. Nós precisamos colaborar e contribuir para que realmente melhore as condições de trafegabilidade em nosso estado, nas rodovias estaduais. 3.700.000. Faltam apenas 3 ou 4 regionais que ainda não firmaram o convênio, porque uns entendem que é bom e outros entendem que não é bom, e nós temos que respeitar. Mas deixar de fazer aquilo que é possível fazer, eu acho que é um erro e um equívoco muito grande dos gestores públicos. Por isso, eu quero, mais uma vez, pedir aos colegas deputados, respeitando, evidentemente, as posições, porque eu acho que esse é o parlamento, que cada um de nós temos o direito e o dever de expressar o nosso sentimento. Seja um sentimento de favor ou desfavor ao governo, seja um sentimento de qualquer finalidade, porque essa é uma casa democrática e republicana. Mas nós temos que falar a verdade. E eu fico feliz quando eu ouço dos parlamentares aquelas críticas, aquele momento de oposição com conteúdo, com veracidade e com responsabilidade. Por isso, senhor presidente, eu quero agradecer e fazer mais uma vez o apelo aos parlamentares dessa Casa Legislativa que pensem no nosso estado de Santa Catarina, que ajudem o nosso estado de Santa Catarina, que façam a sua interlocução ao Ministério da Saúde. Eu vejo tantas fotos de parlamentares do lado do presidente da República, que peçam, então, se tem essa liberdade e esse acesso, de pedir ao presidente da República que olhe por Santa Catarina. E eu fico muito feliz quando a gente vê notícias do governo federal trazendo investimentos para o nosso estado. Fico feliz e terei aqui a humildade de reconhecer e aplaudir esses gestos e essas ações do governo federal. Mas nós não podemos ficar o povo catarinense à mercê de uma autorização e uma habilitação do Ministério da Saúde por questões eminentemente políticas. Eminentemente política. Então, pensem bem, povo catarinense, os leitos de UTI poderá faltar, graças a Deus ainda temos um índice razoável. Mais 30 segundos, deputados. Ainda temos um índice razoável de ocupação, graças a Deus, pelo trabalho que foi feito pelo governo, e não é só pelo governador, é o governo como um todo, de podermos ser ainda um dos estados, de certa forma, privilegiados comparado a muitos estados da nossa federação. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra a deputada Paulinha. Senhor presidente, meus colegas, muito boa tarde a todas e todos. Bom, eu quero primeiramente aí agradecer as palavras do deputado Rodrigo Minotto e quero assim também dizer, é uma pena que o deputado Ivan não está mais também na casa, mas primeiro quero agradecê-lo por trazer, líder da oposição, trazer aí a fala do governador, os trechos da sua entrevista e dizer que muito do que se vê também é uma questão de interpretação, de visão e de outra sorte. Eu também quero fazer um pequeno comentário num trecho em que foi retirado e apresentado pelo meu colega. Ele põe uma fala quando o governador diz que no primeiro ano de gestão como governador, ele não perdeu uma noite de sono, ponto. Mas o final da frase dizia justamente o quanto ele se preocupou e quantas vezes ele ficou sem dormir durante a pandemia, preocupado com as famílias catarinenses que estavam, então, vivendo esse momento de infortúnio. E o meu comentário breve aqui nem é com o objetivo de fazer juízo de valor ou defesa intransigente, deputado Mauro, mas é só por uma questão de hombridade, Foi um trecho retirado de um contexto onde o governador justamente demonstrava as suas preocupações, o seu sofrimento que alcançou a todos nós durante esse período de pandemia. Dito isso, eu quero também fazer aqui um registro de gratidão, porque
No dia de ontem, eu acompanhei uma solenidade no gabinete do governador, que entregou um convênio de R$8 milhões para a cidade de Tijucas, para a realização de uma obra, a reurbanização da Avenida Beira Rio, e que vai, evidentemente, trazer um impacto muito positivo para toda a região. Estavam presentes o prefeito Daniel, o prefeito de Tijucas, que é do PSD, e quero agradecer ao governador por atender os nossos prefeitos ali da região e assumir o cumprimento de um compromisso que tinha sido marcado lá atrás, ainda com toda a pandemia posta. Eu quero também deixar aqui um relato, senhor presidente, dos atendimentos que a gente se prestou a fazer no gabinete. Esses dias eu recebi uma comissão de alunos e professores para relatar uma situação da eleição da reitoria do IFSC. Eu não sei se o deputado Fabiano conhece esse assunto. Nós tivemos no fim de ano a eleição de um reitor. Chegou em fevereiro, foi alegado que, em razão de um processo administrativo que ele vivia, ele não poderia tomar posse, deputado Rodrigo Minotto. E a gente foi, e o pedido deles, o reclame era que nós advogássemos junto ao governo federal para que essa injustiça fosse corrigida, já que ali tem um segundo reitor já interventor. Por que eu trago esse assunto? Porque as pessoas têm que ter a clareza de que direitos não podem ser subtraídos pela vontade de alguém. Não é porque eu não gostei do eleito que eu tenho que arrancá-lo dali ou evitar que ele assuma. Se o reitor, eu não tenho nenhum conhecimento pessoal do processo que ele responde, nada disso. Mas se ele era inapto, que não tivesse, então, por forma regular, sido candidato, que tivesse tido um pedido de impugnação da sua candidatura. E a gente precisa começar a rever o respeito pelas instituições democráticas desse país. A gente não pode continuar estimulando e ensinando justamente para as crianças, para os adolescentes, de que as eleições não valem nada, né, pela conveniência. Então, a gente fez moções e proposições nesse sentido, de pedir que o Ministério da Educação se corrija nessa inflexão e tome medidas de respeito efetivo para com aqueles que têm assegurado o seu direito de voto. Ah, então não elege o reitor da universidade ou do Instituto Federal que o governo queria ou que alguém queria, então, bom, então vamos dar um jeito aqui de não deixar a pessoa assumir. As regras estão claras. E eu quero deixar, eu recebi manifestações dos dois lados. Eu recebi muitas manifestações de pessoas que queriam a nomeação do reitor Gariba e recebi outras tantas reclamando da conduta pessoal dele e corroborando as denúncias que estão nos processos. Mas eu estou aqui a dizer, ele não teve nenhum julgamento que o impedisse de concorrer às eleições ou de assumir. Então, não é a vontade de alguém. É um determínio legal que estabelece se alguém vai tomar posse de uma função para a qual ela foi eleita ou não. E nos falta entendimento, visão do que é o respeito às instituições democráticas. Eu quero, senhor presidente, aqui dizer que esses 2 dias foram, embora com pautas leves, mas bastante densos nos atendimentos, nas conversas preliminares. Então, eu não consegui deixar pronto o requerimento que pede, senhor presidente, que nós votemos em regime de urgência a matéria que nós apresentamos que estabelece a punição mais agravada de exoneração de desligamento do cargo para servidores que se apropriem de fundos emergenciais, não só esses, como no passado a gente também casos, a gente acompanhou de servidores públicos que recebiam Bolsa Família. Eu sou uma defensora inconteste do servidor público, mas olha só, vamos pensar, um auxílio emergencial do governo federal de R$ 600 para desempregados, para desassistidos, para pessoas que se utilizam desse recurso para pôr o pão na mesa. Aí alguém que tem um emprego garantido vai lá? Eu quero deixar claro aqui para os meus colegas que a gente sabe que fraudes existem e que a lei preserva aquele servidor que eventualmente pode ter o seu CPF e os seus dados subtraídos por um outro agente de má-fé. E também acontece.
e esse servidor, naturalmente, não vai receber punição. Mas aquele que se utiliza de um programa federal, que é para amparar e proteger os mais fracos, ele não pode, de modo algum, se apropriar desse recurso indevidamente. Assim, deputado Kennedy, eu já lhe dou uma parte e digo que assim, da mesma forma que a gente contesta, critica o agente político que pega um dinheiro que não é seu, aquele que se apropria de um recurso que é para os mais pobres também merece a mesma punição. A parte concedida. Pois deputada, a senhora tem toda a razão, tem completamente o meu apoio nessa posição, mas apenas assim, eu vou dar 2 casos aqui, como a gente tem que ficar atentos a isso. Um assessor meu, ele teve os documentos roubados lá e ele foi fazer uma consulta e tinha lá alguém que fez a consulta. Ele não foi aprovado, mas alguém que fez a consulta no nome dele. Ele fez o boletim de ocorrência. E ontem a minha filha recebeu no grupo de aula dela, deputado Minotto, o senhor que é muito ligado às universidades, foi hackeado o banco de dados da ACAF, e daí com o nome, CPF, nome da mãe, todos os alunos do sistema ACAF estão sendo agora, estão descobrindo se alguém usou o nome dele ou não. Ou seja, isso tem que ser muito bem aprimorado, até o próprio sistema lá da Caixa Econômica Federal, do Governo Federal, porque tem muito malandro também nisso daí. Mas com relação a isso, é um pouco também de questão de educação, né? 75 mil militares do Brasil pediram auxílio moradia, o auxílio de R$600. 75 mil militares. Educação. É inaceitável, deputado Kennedy. Mas, enfim, o projeto de lei, deixando claro que, bem como Vossa Excelência falou, resguarda os direitos daqueles que têm subtraído os seus dados por agentes de má-fé. Bem, senhor presidente, as minhas contribuições por hora eram essas. Eu quero aqui dizer para Vossas Excelências que, em que pese os momentos difíceis que a gente vive, eu me sinto muito orgulhosa de ser membro desse parlamento e grata, porque ainda que as relações, eventualmente, as relações políticas não sejam as mais confortáveis, nenhuma matéria de interesse de Santa Catarina foi rechaçada por esse parlamento aqui. Ao contrário, elas têm sido abraçadas a despeito de posições de situação e oposição. E por isso que agora, na reunião de líderes que Vossa Excelência comunicou, presidente, eu peço a todos que tenham a sensibilidade para encontrar junto conosco uma solução para a liquidação das emendas parlamentares de 2019, que é objeto de auxílio dos nossos prefeitos das nossas cidades. Muito obrigada. Não há mais oradores inscritos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, comunica que, logo a seguir o encerramento da sessão, a deputada Paulinha vai presidir uma reunião da qual participarão o secretário da Casa Civil e o secretário da Fazenda para tratar das emendas impositivas, fruto da reunião de líderes realizada hoje, às 14 horas, no gabinete da presidência. E ainda, antes de encerrar, convoca outra ordinária para a próxima terça-feira, às 15 horas. Está encerrada a presente sessão. Comunicamos ainda que aqueles que estão participando telepresencialmente, o link será o mesmo, vai haver a sequência, na sequência da sessão, a reunião. Portanto, todos podem participar telepresencialmente no mesmo link. Ok? Muito obrigado a todas as deputadas e aos deputados. Sagremos um hino de estrelas e flores, num canto sublime de glória e zelos, as
que as cadeias rojam algemas no chão. Do povo nas epopeias, fuja a luz da rede.